Recapitulando os itens que a gente falou agora há pouco, as grandes diferenças são que, de fato, a blockchain ela é um tipo de lista linear, só que mais complexa. O primeiro item ela é auditada e rodada por inúmeros nós de computação, ao mesmo tempo espalhados pelo mundo, sem uma autoridade central regulando. Isso é importante por quê? Por que isso é uma diferença? Porque na prática, uma lista linear, se eu quiser rodar num servidor centralizado qualquer, bom, o servidor, se ele quiser adicionar mais nós ou deletar um nó, mesmo que ele fale que não tem uma função de deletar nó, não dá para confiar. O cara pode simplesmente fingir, adulterar o próprio servidor e você não tem como saber nada. Agora, se eu faço isso em vários servidores diferentes, uma lista linear que é rodada por inúmeros nós de computação descentralizados, bom, qualquer pessoa pode averiguar se houve adulteração ou não. Isso já é uma diferença entre lista linear. Uma lista linear não exige esse nível de descentralização de servidores. A blockchain exige. O segundo ponto de diferença é que não tem função de deletar nó. É uma lista linear em que você não pode ter uma função de deletar nó. O framework não permite isso. A blockchain ela é imutável. Você não deleta informações ou blocos da sua estrutura de dados, no caso da blockchain. Isso é a segunda exigência. E a terceira, e a mais importante, que é bem diferente e de fato torna a blockchain extremamente única. O endereço do próximo bloco, ou seja, o ponteiro, ele é o resultado de uma função de criptografia, que recebe como entradas, 1, o endereço do bloco atual, e 2, o conteúdo do atual. Isso é importante pelo seguinte motivo. No caso de antes, a gente simplesmente escrevia onde ia ser o endereço do próximo bloco. O que vai depender, o que vai ser o endereço do próximo bloco é o meu gosto, é o que eu quiser, ou o que o computador, entre aspas, aleatoriamente escolher. Então, se o computador meter, o ponteiro vai ser 8C, dane-se. Então, ele vai direto para 8C e vai escrever o próximo conteúdo ali. Legal. Só que isso não tem nenhuma lógica por trás, não tem uma grande novidade por conta disso. Agora, na blockchain é diferente. Na blockchain, o ponteiro ele é a saída de uma função que recebe como parâmetros o endereço do bloco atual, ou seja, o que vai sair aqui depende do endereço do próprio bloco. Então, esse 8C é a saída de uma função que recebe o 34 como endereço, no caso, como parâmetro, no caso desse conteúdo 3 aqui, ou, no caso, o FF, ele recebe também como um dos inputs da função o 00, ou, no caso, o 34, ele é a saída também de uma função que também depende do FF, e assim por diante. Mas não só do endereço, do conteúdo também. Então, por exemplo, o 8C, no caso da blockchain, diferentemente da lista linear simples, em que eu só escolho, 8C é onde vai estar o próximo conteúdo aqui, o conteúdo 4, pronto. Não, o que vai determinar onde está o próximo bloco na minha rede, na blockchain, esse 8C, ele é uma saída de uma função de criptografia que recebe como parâmetros o conteúdo 3 e o endereço 34. E isso é revolucionário, por um motivo muito simples, para já entenderem. Vamos supor que eu começo a minha blockchain no índice 00. Escrevo meu conteúdo 1, aplico a função de criptografia e ela fala que o próximo endereço é o FF. O FF é uma saída de função de criptografia que leva como parâmetros o 00 e o conteúdo 1. Legal. E gera o FF como saída. Legal. Aí eu vou para o FF. Aí vamos supor que eu escrevo conteúdo 2, pego o FF, pego o conteúdo 2 como parâmetro de entrada da minha função de criptografia e essa função gera como saída o valor 34. Eu vou para o 34, escrevo o conteúdo 3, eu vou montando essa função, a função vai cuspindo valores e eu vou montando a minha rede. Aí você fala, tá, legal, mas você só tornou mais difícil as coisas. Por que você criou essa função de criptografia? Simples. Vamos supor que alguém maliciosamente, num servidor, sei lá, aleatório, ele quer atacar um nó de computação e quer hackear a rede, e quer fingir, não, ao invés de estar escrito conteúdo 2 aqui, eu escrevi conteúdo 5, por exemplo. Cara, você ferrou tudo. Não tem como você fazer isso. Por quê? Porque se você escrever conteúdo 5 aqui, lembra aqui, vamos voltar aqui no conteúdo 2. Esse 34, ele é o resultado de uma função de criptografia que recebe como parâmetros o FF, o endereço do bloco atual, e o conteúdo do bloco atual. Só que se você altera o conteúdo do bloco atual, você altera a saída da função de criptografia. Ou seja, um auditor que for analisar o que aconteceu com esse bloco, nesse nó de computação, em que aqui está conteúdo 1, conteúdo 5, por exemplo, ele vai ver que os ponteiros não vão bater com o que está de fato escrito na rede. Tipo, pô, como assim? Aqui está conteúdo 5, por exemplo, aqui, né? Deu, sei lá, o ponteiro deu, sei lá, 68 ao invés de 34. Conteúdo 5 aqui deu 68.
Pô, como assim aqui fala que é 68 se o endereço aqui desse bloco aqui não é 68, mas sim ele é 34? O que está acontecendo? Você tem essa disparidade. Então, isso já garante que você não consegue adulterar a blockchain. Porque como o conteúdo é importante, você querer adulterar o conteúdo, e em blockchain, adulterar conteúdo é você, por exemplo, por exemplo, escrever transações que não são verdadeiras, querer adicionar valores que não existem, ou seja, um negócio realmente bem complicado, você garante segurança dessa maneira. Então, por isso que é, de fato, algo que muda muito, algo que realmente é fantástico. E isso é chamado de função hash. A função hash ela é uma função de criptografia que deriva um resultado a partir do parâmetro de entrada, os parâmetros de entrada, que são o endereço do bloco atual e o conteúdo. Então, aqui eu escrevi mais bonitinho, né, que se o conteúdo de qualquer bloco é alterado em um provedor, todos os blocos seguintes terão endereços adulterados. E se você comparar a rede nesse provedor com a rede de outros provedores, se você comparar uma com a outra, é muito fácil perceber onde foi adulterado, qual bloco teve adulteração. Foi o que eu falei. Aqui eu vou ter um ponteiro, sei lá, com conteúdo 5 adulterado, indicando um ponteiro adulterado 68, aqui, ao invés de 34 seria 68, sendo que aqui fala que é 34, aqui fala que é isso, aqui fala que é isso. Então eu consigo identificar onde está o erro, facilmente, se eu comparar com uma rede não adulterada, com uma rede honesta. Então, a rede adulterada é eliminada e a rede com a qual o resto dos nós concordam é roteada de volta para o nó adulterado. Isso parte do conceito de consenso Nakamoto, que eu vou explicar mais pra frente, tá? Mas aqui um exemplo simples. Considere a blockchain abaixo, onde eu tenho aqui vários blocos, e esse bloco aqui tem conteúdo 5, endereço 1, conteúdo 1, endereço 26, conteúdo 10, endereço 27, conteúdo 9, endereço 127, e assim por diante. Em que os números dentro dos blocos são o conteúdo escrito por um usuário na rede, e os números abaixo dos blocos são os endereços de memória de cada um. Aqui eu não coloquei como hexadecimal, coloquei como números de fato, decimal, para ficar mais fácil de visualizar. Se você se atentar bastante, se você olhar com cuidado, você vai ver que o endereço no bloco N é dado pela seguinte função. O endereço do bloco N é uma função H, que depende do conteúdo do bloco N-1 e do endereço do bloco N-1, né? C para conteúdo, E para endereço. E essa função H é quadrado do conteúdo do anterior mais endereço anterior. Pode ver aqui, ó, tirando aqui o 1, né? Se eu for olhar aqui, por exemplo, endereço do bloco aqui, do bloco N igual a 2. Esse é o segundo bloco. Endereço do bloco N igual a 2 é o endereço do bloco N igual a 1 mais o conteúdo do N igual a 1 ao quadrado. Então é anterior ao quadrado mais 1, 26. Vamos pegar aqui, 27. 27 é 1 ao quadrado mais 26. 127, 10 ao quadrado mais 27. E assim por diante. Ou seja, endereço do N é conteúdo do N-1 ao quadrado mais endereço do N-1. Ou seja, foi o que a gente viu agora há pouco, né? O endereço do atual é a soma do quadrado do conteúdo anterior com o seu respectivo endereço. Isso, para o nosso exemplo, é uma função hash. É uma função que pega, lógico, ela criptografa, né? Mas ela criptografa a partir do conteúdo e do endereço o próximo endereço. Obviamente que em redes de fato, essa função ela é muito mais complicada e de forma intencional. Eles querem que seja assim, com o intuito de ser matematicamente impraticável ser reversível, como é o caso das funções SHA-256 e QKK-256. SHA-256 é a função de criptografia da rede do Bitcoin e QKK-256 é a função de criptografia da rede da Ethereum.